Em breve vai começar a maior competição esportiva da Terra, as Olimpíadas. Que os maiores atletas do mundo inteiro vão competir para levar a medalha de ouro, que é uma coisa que a gente está desde pequeno bem acostumado, sabia que de 4 em 4 anos tem uma Olimpíada e tal, mas só que tem alguns detalhes que a gente não entendeu sobre a Olimpíada e nem sabe de onde veio, uma coisa que parece bem comum, mas que na verdade tem muita história por trás. Então hoje, para comemorar esse momento histórico que está por vir, eu resolvi contar a história completa das Olimpíadas, que não é do jeito que você conhece hoje não. Teve a Olimpíada do passado, a antiguidade, e é de lá que nós vamos começar hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É muito legal a gente pensar que a gente não estava nem pensando em existir quando as primeiras pessoas pensaram em fazer os Jogos Olímpicos. É muito legal pensar que a gente não pensava que as pessoas pensavam. Quem que teve essa ideia primeiro? Como que surgiram as Olimpíadas? Para isso, a gente tem que entender um pouco a cabeça dos gregos. Então vamos fazer uma viagem, porque vai ser interessante. Antes da gente começar, Renato, sim, primeiro você quer entender lá no passado. Gostaria, seria Não bom. me surpreende que você entenda mais de lá do que daqui. E outra coisa também não me surpreenderia se fosse você que tivesse inventado as Olimpíadas. Por quê? Porque você adora competir. É verdade. Pronto, falei. A gente tem que entender que o povo grego, ele tinha suas preferências. Eles gostavam muito de arte, música e esportes. E os cidadãos gregos mesmo, aquele povo assim, eu sou grego, sabe, daquele de quebrar prato no chão. Eles começavam desde cedo a treinar os filhos deles nas lutas, para fazer algum tipo de esporte ou alguma coisa nesse sentido. E como tinha muito esportista, o pessoal adorava isso por lá, mais ou menos no século 8 a.C., as tais cidades-estados, né, que são como se fossem as capitais lá da Grécia, resolveram se unir para fazer um evento para colocar os atletas deles no mesmo lugar para competir. E isso aconteceria no Templo de Zeus, que por acaso fica numa cidade que se chamava Olímpia. Por isso que é o nome das Olimpíadas. Não é por causa do Faustão não, né? Da ponte do rio que cai. Ô louco, bicho. Só que como nós estamos falando da Grécia, sempre também tem uma história mitológica, falando assim, isso aqui foi criado por Zeus ou por não sei o quê. E as Olimpíadas também são assim. Porque diz a mitologia que as Olimpíadas foram criadas por Hércules, que foi obrigado a fazer uns 12 trabalhos. São os 12 trabalhos de Hércules lá. A gente já tem um, já fica triste. Imagina o Hércules que tinha 12, né? Meu Deus, será que recebia por isso tudo? Renato, você reclama demais. E quando ele conseguiu realizar o 5º trabalho, que era limpar um estábulo de um bichão lá que estava sujo há 30 anos, realmente devia ter gravado no YouTube, hein? Ganhar um dinheiro. Fui limpar um estábulo e olha no que deu. Ele resolveu criar esse evento esportivo em homenagem ao pai dele, o Zeus. Tem várias e várias origens, né? Mas essa é a mais conhecida, até porque a gente adorava o desenho dele no Disney Cruise. Que é o máximo que eu sei. O tal do Aristóteles, sabe aquele nome famoso? É aquele rapaz mesmo. Datou o primeiro jogo em 776 a.C. E tem registros também de 175 depois de Cristo, que o único esporte que eles competiam lá nas Olimpíadas era um tipo de corrida, que se chamava estádio. E é por isso que os estádios têm o nome de estádios, porque era uma arena ali, entendeu? E o primeiro cara que foi registrado como campeão olímpico era o Coroebus de Elis. E na maior parte do tempo da antiguidade, a cidade-estado, né, ou a polis, que é, né, polis é cidade, né, no negócio do grego lá, que controlava os jogos, chamava o pessoal lá, falava assim, gente, vai ter jogos, né, vamos competir aqui, vocês querem participar e tal. Era a cidade de Elis, e só cidadãos gregos legítimos, né, podiam participar dos jogos. Agora, você sabe por que os jogos aconteciam de 4 em 4 anos? Ninguém sabe, essa é que é a grande verdade, né, mas aparece um tempo bom pra você chamar a atenção pro público. Se você tiver todo ano também, é meio, né, fica o pessoal desinteressa. É melhor, tipo, coisa de escassez, que nem os coaches adoram de falar, né?
Renato, se tivesse Olimpíadas todo ano, você ia ficar enjoado? Eu com certeza iria. Apesar que eu vejo o Campeonato Brasileiro todo ano e estamos aí, né? Mas tudo bem. Mas fora essa primeira competição lá do estádio, essa corrida, tinham outras que começaram a aparecer ao longo dos anos. Tipo, tinha algumas corridas pedestres, né? Que a gente pode falar que é o pessoal correndo a pé, que o estádio fazia parte disso aí, mas tinha algumas corridas com armas também, tinha algumas categorias meio doidas. Tinha também as corridas equestres, que normalmente envolviam os cavalos e até aquelas bigas que a gente vê nos filmes. Pois é. O que são bigas? Aquele carrinho que você ficava em cima assim, ó, correndo com o cavalo. Mas lá também tinha esporte de contato, aquelas esportes de combate, mas tinha uns nomes muito engraçados. Por exemplo, tinha a luta grega, que era meio que aquele agarra-agarra, né, que você fica tentando, que os caras ficam desenhados no jarro lá, todo musculoso. É aquilo. Tinha também o pugilato, que é a versão antiga do pugilismo, que é o boxe, a arte dos punhos cerrados, onde eles só podiam atacar com as mãos e mas só que tinha que ter uma tira de couro assim, que não tinha luva naquela época, né? Mas aí eles saíam na porrada. E também tinha o pancrácio, que era a mistura dos dois, só que o negócio mais violento, porque lá podia, na verdade só podia isso, era só dedo no olho, chute nas partes baixas, o negócio era uma carnificina, meu filho. E também tinha o pentátulo, que é aquele negócio que você joga o disco, só que aí nessa época tinha 9,5 kg, né? Pesado pra caramba. Você corre, você joga o dardo, você faz um monte de coisa. E conforme o tempo foi passando, novas modalidades foram sendo adicionadas. E como eu falei, qualquer pessoa podia participar desses jogos, né? Por que eles participavam? Porque eles poderiam ter os louros da vitória, poderia ter uma estátua com o nome dele, podia ter uma estátua da carinha dele, um busto, os bardos, aquelas pessoas cantando as vitórias, sabe? Esse era o principal motivo. Como é que fala aquela palavra? Se aparecer. Vaidade. A palavra é vaidade. Renato. Oi. E quando você fala que todo mundo podia participar, as mulheres podiam participar também? As mulheres não podiam participar dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Mas só que os Jogos Olímpicos da Antiguidade passaram por um declínio e tem alguns motivos que podem explicar isso, mas é engraçado como é que é tudo meio que por política ou naquela época tinha até guerras. O auge da Olimpíada foi no século V a.C., mas depois disso foi acontecendo algumas coisas. Por exemplo, a cidade que organizava, que era Élide, se envolveu nos conflitos, aí também os espartanos foram banidos das Olimpíadas, e eles eram atletas muito bons. Depois o santuário que eles faziam foi conquistado por outra cidade. Em 146 a.C., a Grécia é conquistada por Roma, que transferiram os jogos para Roma, né, em 80 a.C. Ela continuou acontecendo, totalizando 293 edições de Jogos Olímpicos antigos até o ano de 393 depois de Cristo, porque aí, daí para frente, não tinha como mesmo. Por quê? Porque o imperador Teodósio instaurou o cristianismo no Império Romano e considerou os Jogos Olímpicos como uma prática pagã. Então falou assim, vocês não vão fazer mais essa balbúrdia aqui, mas não. Esses jogos estão cancelados e assim foi. Muito tempo se passou depois que isso aconteceu e aqueles Jogos Olímpicos ficaram conhecidos só como aquele negócio mais antigo que acontecia, sabe? Isso até na Idade Média os caras falam assim, que trem velho que acontecia. Imagina o pessoal na Idade Média falando de velhice. Esse povo não sabe o que eles estão falando. Só que a partir do século XVII, alguns eventos esportivos começaram a surgir na Europa. Como, por exemplo, o Cotswold Olympic Games, que aconteceu na Inglaterra e foi uma competição que trouxe alguns tipos de esportes que aconteceram durante alguns anos. E isso também aconteceu na França, na Suécia, em alguns outros países, mas não era nada internacional, era coisinha de bairro. Só que o retorno das Olimpíadas mesmo aconteceu no seu país de origem, na Grécia. A primeira proposta de voltar com os Jogos Olímpicos aconteceu em 1833, mas aquele negócio, né? Fazer Olimpíada é um negócio meio custoso, tanto é que a gente reforma o país, reforma um monte de coisa para receber o pessoal, né? Só que em 1856 chegou um cara que era rico pra caramba e era grego. Ele, sabe aquele pessoal que não tem mais com o que gastar dinheiro? Quero que voltem as Olimpíadas. Eu ofereço pra resgatar tudo aí, reconstruir as paradas todas e ofereço também pra bancar. O negócio vai acontecer. E assim foi, tanto que em 1859 aconteceu a primeira edição das Olimpíadas modernas. Só que participaram só os gregos e os troianos, mentira, os otomanos. Mas só que participaram só os gregos e os otomanos. Quase que eu falo troianos de novo. Porque é aquele negócio, né? É uma coisa que agrada gregos e otomanos. Mas
Mas você lembra que eu te falei que já estavam acontecendo jogos em vários países? Pois é, um dos caras que estava ligado lá nos jogos que aconteciam na Inglaterra era o Pierre de Coubertin. E se você lembrou um pouco desse nome, é o cara que tem a medalha lá, Pierre de Coubertin, que era o espírito olímpico. Só pra quem é gente boa, né? Que se você não viu o vídeo dos maiores momentos olímpicos, vou deixar aqui em cima pra você assistir, porque a gente fala nesse cidadão aí. Com raiva, né, Bruno? Com raiva. Mas a gente fala. Mas como ele já fazia parte da organização de uma instituição britânica lá, ele resolveu criar o COI, que era o Comitê Olímpico Internacional, para fazer meio que a gestão total desses Jogos Olímpicos. E decidiram que a primeira Olimpíada depois da criação do Comitê Olímpico ia ser no berço dela, em Atenas, e aconteceu em 1896, que foram 14 países participando com 241 atletas. E apesar desse COI ter resolvido, né, que iam ser países diferentes que iam sediar a Olimpíada, tinha muita gente que queria assim, não, gente, vamos fazer só na Grécia, lá que é o negócio da Olimpíada. Tinha gente com muito dinheiro querendo que colocasse, os governos estavam fazendo um clamor para deixar só lá, mas eles resolveram que não, que iam rodar aquelas Olimpíadas, e a próxima aconteceu em 1900 na França, mais precisamente em Paris, ou seja, 124 anos depois ela está voltando para Paris. Só que o terceiro jogo, depois disso, aconteceu em 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, Arizona, Texas. Sabe aquele evento que dá uma certa flopada, que o pessoal não compra ingresso, depois eles estão fazendo metade do preço, depois um terço do preço? Pois é. Até porque, nessa Olimpíada, competiram muito mais atletas americanos, e o pessoal ficou meio assim, estranho aí também, estranho, sabe? Como a credibilidade do evento deu uma caída, eles fizeram um evento intercalado em 1906. Que ele ia ser como se fosse uma interolimpíada, sabe? Que ia acontecer entre as Olimpíadas e ia acontecer em Atenas, que nem o pessoal gostaria. Ele atraiu bastante gente, bastante atleta, muito público, foi responsável por dar um upgrade no evento, mas foi desconsiderado depois, porque eles perceberam assim que de 2 em 2 anos para fazer um evento, fazer a Olimpíada depois dar certo, ia ser muito tempo. 4 anos é um tempo perfeito, o pessoal da Grécia Antiga estava totalmente certo. E aconteceu também, né, que estava chegando aquele evento histórico, a Primeira Guerra Mundial, e depois disso eles acabaram desistindo de vez desses eventos intercalados. E na atualidade, os Jogos Olímpicos sempre aconteceram de 4 em 4 anos, salvo algumas exceções. Por exemplo, em 1916 não teve jogos por causa da Primeira Guerra Mundial, seria em Berlim. Em 1940 seria em Tóquio. Em 1944 seria na Alemanha, mas não aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial. E depois disso, só em 2020, por causa da pandemia. Mesmo que sob muitos protestos, né, de não acontecerem os jogos, mas ele foi adiado e aconteceu em 2021. E durante essa história toda, alguns esportes nunca ficaram de fora. Até porque os esportes são meio rotativos, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem skate, coisa que não tinha até um tempo atrás. E eu acho muito massa ter skate, Renato, porque ele é um esporte que foi muito marginalizado, né? Nossa, militei, hein? Pra caramba agora. Mas é mesmo, né? Tipo, todo mundo que andava de skate era meio vagabundo e tudo. E é difícil, né? Pra caramba, você tá doido, hein? Eu não fico em pé um segundo. Você já tentou? Já, por isso minha cara é assim. Mas os jogos que nunca ficaram de fora: atletismo, natação, esgrima e ginástica artística. E eu só queria lembrar que o Renato já fez aí ginástica. Natação, só esgrima que eu não fiz. Mas sabe um jogo que não existe mais na Olimpíada que eu acho que deveria voltar? O cabo de guerra. Ia ser muito da hora ter uma competição de cabo de guerra, imagina, Babrelana? Eu acho que brasileiro tem muito potencial para ganhar esses tipos de competição, você acredita? Hoje eles participam do 100, né? Aqueles Ai, gente, se vocês não viram, assiste para vocês entrarem no clima de Olimpíada. Competição. Bom, mas agora sabendo um pouco mais sobre a história olímpica, eu tenho certeza que você tá pronto aí na sua cadeira para poder torcer pelo Brasil. Porque, claro, a gente não traz tantas medalhas de ouro. E daí? Claro, não são tantas assim de prata, mas e daí? O nosso mascote não era tão legal igual das Olimpíadas, mas e daí? O importante é que emoções eu vivi. Renato, eu me recuso a não torcer pelo Brasil. Não. Eu torço e eu torço muito, mesmo que eu não entenda de nenhum esporte. Exatamente. Por rinha aquática nós estamos torcendo.
Então agora que a gente conhece essa história, as vitórias com certeza vão ser bem mais valorizadas. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Não, essa é a música do Pokémon, não é da Olimpíada. Eu não lembro da música da Olimpíada.